Jesus, Cristo, Messias, Yeshua, Cordeiro de Deus, Filho do Homem. O que cada nome e título significa e revela a nós. Seja bem-vindo em mais um capítulo de nossa série Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Estimado amigo, amiga, muito bem-vindo para prosseguirmos a nossa jornada estudando Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Neste momento, estudaremos este tema que está sobre a tela: títulos e nomes de Jesus Cristo. Antes de nós analisarmos propriamente dito alguns títulos e alguns nomes de Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras, vale aqui uma ressalva importante. Quando Deus revela um nome ou um título de si para nós, Ele não tem o propósito, o objetivo de revelar um nome ou um título para que nós o idolatramos e o invocamos exclusivamente através deste título ou deste nome. Não cremos assim absolutamente, como faz alguns grupos religiosos em torno de alguns títulos ou nomes. Por exemplo, o título Jeová ou o título Yehoshua. Não. Nós cremos que quando Deus revela um nome ou um título de si, Ele está querendo revelar algo da sua essência, algo da sua natureza, e também está querendo revelar algo da relação que Ele quer desenvolver e ter com o ser humano. Por exemplo, quando a Bíblia revela Deus como Senhor, ela está revelando que Ele é o nosso Senhor, possuidor, dono. Ou então, quando ela revela Deus como nosso pastor, ela está querendo revelar algo da relação que Ele quer ter com o ser humano, de guiar, proteger, conduzir o ser humano. E assim sucessivamente. Feita essa ressalva, então, analisamos alguns títulos e alguns nomes de Jesus Cristo, e não poderíamos começar por outro, a não ser pelo próprio nome Jesus. Esse termo, esse nome Jesus, não foi Maria e nem José que escolheu para o menino gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Este nome o anjo trouxe do céu e disse tanto a Maria como a José que o nome do menino deveria ser Jesus. Esse nome Jesus, ele já é a forma latina que teve a sua derivação do grego Iesus, que por sua vez derivou do termo hebraico Yeshua, que já é uma derivação do hebraico Yehoshua. Então eu fiz aqui um diagrama aqui para nós entendermos bem. Vamos aqui. Yehoshua aparece pela primeira vez como o nome do sucessor de Moisés, Josué, que fez o povo de Israel possuir a terra prometida. E Yehoshua, que tem a sua derivação, uma de suas derivações, Yeshua, que no grego, lembramos que o Novo Testamento fora escrito em grego, a língua mais propagada na época, e a própria Bíblia Sagrada como um todo, ela chegou muito mais a nós pela língua grega, através da Septuaginta, do que propriamente dito através do hebraico. Então, Jesus, um termo grego que em latim chegou para nós como Jesus. O nome Jesus, ele tem um significado. Por que o anjo deu-lhe o nome de... Aliás, o anjo trouxe esse nome do céu e incumbiu Maria e José de nomear a criança, o Salvador, de Jesus. Porque Jesus, ele tem um significado extremamente importante da função, da missão, do que este menino veio fazer neste mundo. O termo Jesus significa Iavé,
é salvação, Jeová é salvação, Deus é salvação. E é exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer, revelar e cumprir neste mundo, salvar, fazer aquilo que Deus quer fazer com o ser humano, salvar o ser humano. Este termo Jesus, evidentemente, era um termo muito comum na época quando Jesus nasceu e viveu. A Bíblia mesmo revela outros personagens com este nome Jesus. Mas o nome do nosso Salvador é Jesus, exatamente por causa do significado extremamente importante que mostra exatamente a razão do porquê o nosso Salvador veio ao mundo. Então, o outro título, evidentemente, não poderíamos deixar de analisar, que é o título Cristo. O termo Cristo é um termo, evidentemente, que é uma derivação do termo hebraico Messias. O termo Cristo especifica ungido. Ora, o ungido, os judeus, eles ainda, evidentemente, esperam, mas há a promessa no Antigo Testamento da vinda do ungido do Senhor, o ungido de Yahvé, de Jeová. Esse ungido era o Messias. Então, o termo Jesus Cristo quer dizer Jesus o ungido, Jesus o prometido. E de fato ele foi ungido pelo Espírito Santo. Reporta, claro, as unções que havia no Antigo Testamento. Arão foi ungido, depois Davi foi ungido rei, e outros personagens foram ungidos. Então esse termo Jesus o ungido, Jesus Cristo, ele denota exatamente que Jesus ele era o escolhido, o ungido, o prometido por Deus à nação de Israel para salvá-lo dos seus pecados. E de fato ele salvou todos aqueles e salva todos aqueles que assim o desejam e o buscam. Um outro título revelado nas Sagradas Escrituras para Jesus Cristo é Emanuel. Emanuel quer nos dizer, o significado do termo Emanuel é Deus conosco. E é exatamente isso que Jesus Cristo era entre os homens. Ele era a habitação plena, corpórea de Deus entre os homens. Sabemos que as Sagradas Escrituras nos deixam muito bem claro que Jesus Cristo, ele era o próprio Deus encarnado. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, exatamente isso que Jesus Cristo era. O Deus conosco. Quando Jesus Cristo falava, era o próprio Deus falando com os homens. Quando Jesus Cristo curava, era o próprio Deus curando os homens. Quando Jesus Cristo externava amor, misericórdia, era o próprio amor e misericórdia de Deus ali entre os homens. Outro termo também usado nas Sagradas Escrituras ao nosso Salvador é este termo carpinteiro. Carpinteiro, evidentemente, era o ofício do pai adotivo de Jesus Cristo, José, e Jesus Cristo herdou esta profissão do seu pai, e ele é chamado nas Escrituras de carpinteiro. Todos esses títulos estão aí, as referências bíblicas, evidentemente, tá? Mateus 13:55, Marcos 6:3, denomina Jesus Cristo de carpinteiro. Este título é interessante, que revela que realmente Deus habitou entre nós, seres humanos, e desenvolveu, inclusive, atividades humanas
ele trabalhava, ele tinha um ofício, e o seu ofício, o seu trabalho era a carpintaria, era trabalhar com madeira. Isso é importante porque prova a sua habitação entre nós, seres humanos. Outro título que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada também é o título mais preferido do evangelista São João, que é Verbo. Verbo, o termo na linguagem grega, na língua grega, é logos. Logos denota palavra, verbo. Esse termo ele vai nos indicar não só a palavra de Deus, mas a palavra de Deus através de uma ação. Quando nós falamos, quando nós pronunciamos uma frase, nós identificamos lá o verbo, a ação da frase. Por exemplo, eu estou gravando um vídeo. O verbo, a ação é gravar, gravando. Então, Jesus Cristo, ele é a palavra em ação de Deus. Lembramos que Deus, ele tem um modo exclusivo de agir. Ele age através da sua palavra. Ele traz todas as coisas à existência através da sua palavra, e a palavra de Deus é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez, porque Deus faz, Deus age através da sua palavra, e a sua palavra é Jesus Cristo, o Verbo divino. É um termo, é um título também aplicado a Jesus, que indica algo da sua natureza, algo da sua essência. Um outro título também, bastante importante nas Sagradas Escrituras, é este, Cordeiro de Deus. Por que a Bíblia Sagrada revela Jesus Cristo como Cordeiro de Deus? Porque revela exatamente aquele propósito primordial do qual Jesus Cristo foi enviado ao mundo. Jesus Cristo foi enviado ao mundo para morrer, e morrer não pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados de outros. Quem são esses outros? Evidentemente, eu e você e toda a humanidade. E sabemos que no Antigo Testamento eram executados sacrifícios de cordeiros, e esses cordeiros substituíam aqueles pecadores. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que substitui a humanidade pecadora que deveria morrer por causa dos seus pecados. Jesus Cristo, então, ele cumpre a justiça de Deus e morre em nossos lugares. Luz do mundo, outro título também bastante importante que eu selecionei para a gente analisar. Luz do mundo revela que o mundo, a humanidade sem Deus, sem Jesus Cristo, está em densas trevas. E Jesus Cristo aparece iluminando o caminho a seguir até o Pai. Lembra que São João capítulo 1 diz que os homens estavam em trevas, em densas trevas, e Jesus Cristo veio como luz, iluminou, e agora nós podemos enxergar as nossas ações e atitudes pecaminosas e deixá-las e renunciá-las e irmos a Deus. Veja, sem luz não tem como nós enxergarmos nada. Uma das definições de luz é um agente físico capaz de provocar as sensações visuais nos seres vivos. Então, sem luz, nós não conseguimos enxergar absolutamente nada. E sem Jesus Cristo, nós não enxergamos absolutamente nada do mundo espiritual. Então, Jesus Cristo é a nossa luz. Caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo mesmo se intitulou: Eu sou o caminho, a verdade e
a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Este título os judeus entenderam muito bem, porque quando Jesus Cristo disse isso, ele estava retratando a um caminho que passava pelo tabernáculo, saía do altar do sacrifício, altar do holocausto, adentrava o lugar santo e ia em direção ao lugar santíssimo, Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, aonde Deus pousava ali e era propício ao ser humano através dos sacrifícios. Quando Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo aos judeus, olha, vocês têm aquele caminho que conduz ao Pai, mas o verdadeiro caminho agora sou eu. Vocês devem chegar-se a Deus Pai através de mim. Outro título interessante também sobre Jesus Cristo é Filho unigênito do Pai. São João capítulo 1, versículo 18, revela exatamente a exclusividade e a natureza única de Jesus. Ora, Adão e Eva foram feitos, criados por Deus, mas Deus gerou apenas um ser humano, gerou através da sua essência e da sua natureza, e esse ser humano é Jesus Cristo. Ninguém mais tem este título desta forma que Jesus Cristo o tem, porque somente Jesus Cristo foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Nós nos tornamos filhos de Deus, mas em outro aspecto, no aspecto de ser gerado, formado por Deus, apenas Jesus Cristo. Então, revela a exclusividade de Jesus e a sua natureza divina, evidentemente, porque se ele é gerado de Deus, ele traz consigo a natureza de Deus. Ora, eu tenho os meus filhos que eu os gerei, eles trazem consigo algo de mim. E algo, evidentemente, da minha esposa, porque eles são gerados por nós, foram gerados por nós. Jesus Cristo, sendo gerado por Deus, ele traz algo, ele traz a natureza divina. E, evidentemente, gerado no ventre de Maria, traz também a natureza humana, e nós já analisamos isso em vídeos anteriores, a natureza de Jesus Cristo. Filho de Davi, um outro título bastante interessante também nas Sagradas Escrituras de Jesus Cristo, revela a descendência real de Jesus e que ele era o herdeiro do trono de Israel. Jesus Cristo, sim, ele é da linhagem de Davi, tanto da parte de Maria como da parte de José. Ele vem da descendência de Davi, ele é o prometido de Deus para herdar o trono de Davi e reinar perpetuamente. Outro título também que as Sagradas Escrituras vai trazer de Jesus Cristo é Nazareno. Jesus Cristo de Nazaré, ele é chamado de o Nazareno. Na época, nos tempos bíblicos, não se existia sobrenomes. Então, designava as pessoas pelo seu ofício ou então pela sua natalidade. Se ele era de Belém, o belemita. Se ele era de Roma, o romano. Então, Jesus Nazareno é um termo para designar a sua origem. Sabemos que Jesus Cristo nasceu em Belém. Por quê? Porque ele é descendente de Davi e a família de Davi é de Belém. Só que ele não cresceu e não se desenvolveu em Belém. Ele cresceu e se desenvolveu em Nazaré. Então, por isso ele é chamado de Nazareno. Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, revela que ele realmente habitou, morou entre nós humanos.
Outro termo também de Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras é noivo. Noivo revela a relação que ele tem com a sua igreja amada. Eu e você que aceitamos Ele como Salvador e vivemos em comunhão com Deus e com os irmãos, Ele nos tem como noiva amada e nós o temos como noivo. Então revela uma exclusividade, revela aqui uma relação íntima de amor entre nós e Jesus Cristo, e que este amor vai ser consumado em um determinado momento onde nós iremos simbolicamente casarmos com Jesus Cristo. Isso se dará, evidentemente, no seu regresso, no seu retorno, e para nos levar até junto de si, o que nós chamamos da doutrina do arrebatamento. Então, noivo revela uma relação íntima, amorosa de Jesus Cristo para conosco. E um outro título importante também, revelado nas Sagradas Escrituras de Jesus Cristo, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Revela que Ele é soberano, Ele é único, Ele é exclusivo. Rei é dominador, possuidor, o mesmo que Senhor. E Ele não é apenas um rei ou um senhor, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sacerdote, um outro título aplicado a Jesus Cristo, porque revela o seu atual ofício neste momento. Neste exato momento, a partir do instante que ele foi elevado às alturas e assentou à destra do Pai, ele exerce um ministério. E qual é esse ministério? O ministério de sacerdote. E o que um sacerdote faz? Ele intercede por outro. E Jesus Cristo está exatamente fazendo isso, intercedendo por mim e por você junto ao Pai, para que Deus tenha misericórdia de nós, se compadeça de nós e perdoe os nossos pecados. Outro título que Jesus Cristo aceitou quando o chamou é mestre. Lembro um episódio quando um jovem o chamou de mestre. Bom mestre, ele indaga por que o jovem o chamou de bom, mas não indaga por que o chamou de mestre. E não vem ao caso nós esmiuçarmos esse ponto aqui agora, mas eu quero deixar claro que Jesus Cristo aceitou-lhe o título dado de mestre, porque de fato ele assim o foi e exerceu esse ministério. Mestre, o termo bíblico mestre, não é só aquele que explica através dos seus conhecimentos teóricos, mas é aquela pessoa que forma um cidadão, forma por completo, não só os conhecimentos teóricos, mas como prático. Mestre, biblicamente falando, é aquela pessoa que vai moldar o seu discípulo para tornar-se um adulto da maneira como ele assim o quer. Então, Jesus Cristo, sendo mestre, ele não ensinou, ele não quer apenas ensinar teologia para nós, mas ele quer, acima de tudo, ensinar um estilo de vida. Ele quer ensinar-nos a viver da maneira como ele viveu e da maneira como agrada o seu Pai, Deus que está nas alturas. E para finalizarmos, o título que também Jesus Cristo, poderia dizer, gostava muito, amava e usou muito para si, é este título, Filho do Homem. Mais de 80 vezes nós vamos encontrar esse título nos evangelhos. Por que Jesus Cristo gostava tanto deste título, Filho do Homem? Este é um título interessante, porque este título, ele oculta algo, mas também revela algo. As pessoas mais levianas, as pessoas que não tinham muito interesse em
entender e se aprofundar acerca de Jesus Cristo, ao ouvir esse título Filho do Homem, ele pensava, realmente ele é apenas mais um homem. Ele mesmo se diz Filho do Homem. Então ele realmente é apenas um homem, um humano, como eu e tantos outros. Agora, aqueles mais atentos, eles poderiam entender que este título Jesus Cristo estava usando em referência a uma profecia dada por um dos profetas de Israel, tido como um profeta de autoestima, o profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14, Deus revelando a Daniel sobre os reinos, sobre as majestades, sobre os impérios que surgiram, que hão de surgir na face da terra. Deus revela a Daniel que ele dará um reino a alguém e este reino jamais passará. Daniel revela que ele viu um como que semelhante ao Filho do Homem se achegando ao ancião de dias, e o ancião de dias dá-lhe um reino que jamais passará, dá-lhe glória, domínio e um reino. E esse ancião de dias é Deus Pai, e esse como que semelhante ao Filho do Homem é nada menos, nada mais que o Messias prometido, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo usou muito este título, Filho do Homem, exatamente por causa disto, porque para aqueles atentos, ele revelava a sua natureza divina, a sua natureza de ser o ungido, prometido de Deus Pai. E para aqueles mais desatentos, evidentemente, passava-se como nada mais, nada menos, mais um ser humano na face da terra. Deus o abençoe, estimado amigo, amiga, e ficamos por aqui e voltaremos no próximo capítulo com um outro título sobre Jesus Cristo. Deus abençoe, um abraço.